E aí, essa viagem, antes da gente começar ela, a gente precisa fazer aquela velha pergunta, né? Onde é que a gente está? Né? A gente começa ela meio perdido, né? A gente vai voltar bastante aqui no tempo, mas bom, não tanto quanto ao início do universo, mas ao início da humanidade, em que a gente começa a tomar fé do que está acontecendo com o céu, né? A gente vê que tem um monte de pontinho luminoso, alguns pontinhos se movem de uma forma estranha, né? Os famosos planetas que vêm de errantes, né? Então, aqui está nesse plano da eclíptica aqui, a gente tem Vênus, Marte, Júpiter, né? Então a gente vê que tem algo de diferente, aí, tem uns pontos diferentes no céu, né? A gente vê também que, claro, hoje em dia aqui na cidade grande a gente não vê nada disso, né? Mas antigamente você olhava para o céu e via que tinha uma concentração maior de estrelas num certo disco, né? Foi chamada Via Láctea. A gente lá no passado não se entendia muito bem o que estava acontecendo. Se começou a identificar os ciclos, né, temporais, dia, noite, ciclo da Lua, estações do ano, os próprios anos, eclipses. Começou a se ganhar alguma capacidade de prever eclipse, né, as marés também fundamental. Você tem aí indicações de possíveis observatórios, né, espalhados pelo mundo todo, né, construídos há milhares de anos. No caso de Stonehenge, não está bem claro se é ou não o observatório. Sir Fred Hoyle foi um dos pioneiros a propor isso daí, que teria alguns tipos de alinhamentos aqui, não é muito claro, mas, sem dúvida, tentar entender o céu está na história da humanidade há muito tempo, né? Há muito tempo. E claro, a gente começou a usar a geometria para definir o tamanho da Terra, né, a distância Terra-Lua, Terra-Sol, e realmente tentar ter uma noção maior, né, do nosso lugar no universo. Tá? Nesse processo, né, o ser humano sempre tenta classificar as coisas, de olhar esses pontinhos brilhantes no céu, que, mais uma vez, lembrando, na época ninguém sabia do que se tratava, né, se convencionou, né, uma escala de brilho, onde a estrela mais brilhante na época era 1, né, e aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 era mais fraca, era a coisa mais fraca que você conseguia ver no céu. Tá? Isso é uma causa de grande dor de cabeça para astrônomos, né, da comunidade. Né? Você vai ver sempre alguém reclamando: meu Deus, essa escala invertida, que acho. Né? Porque quanto maior o fluxo da fonte, quanto maior o brilho, menor o valor dessa coisa chamada magnitude. Né? Então, esse valor que foi criado lá na Grécia Antiga, né, cuja estrela mais brilhante tinha um valor de 1 e a mais fraca 6, a gente ainda usa hoje, né, para medir o brilho das coisas. E aqui a gente vê a escala dessa magnitude alcançada para diferentes tipos de instrumentos. Né? Para um binóculo, você vai em torno de magnitude 9, para os telescópios aqui menores, magnitude 14. Né? Então, esses instrumentos permitiram a gente ver cada vez mais longe, vamos dizer assim. Né? O telescópio de 200 polegadas, magnitude 20, com placa fotográfica lá por volta de 20, pouco menos de 24 magnitude, tá? E o Hubble, lá com seus deep fields, você vai ter magnitude que você pode chegar a quase 30. Tá? E é interessante notar que essa escala da magnitude, o olho, né, a fisiologia do olho é uma escala logarítmica, né? E depois se verificou que a diferença de brilho entre duas fontes, né, se dá através dessa fórmula, a famosa fórmula da magnitude, né, que a magnitude de uma fonte menos a de outra é igual a menos 2,5 log na base 10 do fluxo de uma fonte sobre o fluxo da outra. Tá? Então, a gente consegue, com o olho, ver a diferença de fluxo, né? Uma diferença de fluxo bastante grande. Né? Não consegue ver coisas muito fracas. Né? Quem curte observar o céu já deve ter usado aquele truque de olhar de lado, né? Para usar. A gente tem dois tipos de células no olho, né? Os cones, que tendem a ver mais colorido, e os bastonetes, que vêm mais preto e branco, vamos dizer assim, e tem mais bastonetes na visão periférica. Você olha de lado, você ainda consegue ver
aglomerados globulares, nebulosidades no céu, né? Um céu muito escuro, né? Mas ainda assim tem um limite, né? Um limite que a gente ultrapassou usando instrumentos, tá? E a gente vai falar da importância disso mais para frente. Bom, como falei, a gente está tentando responder aquela pergunta onde a gente está, né? Hoje em dia a gente sabe que a Terra não é o centro de tudo, né? Apesar do nosso ponto de vista, a gente olhar para o céu e ver as coisas girando no nosso entorno, a gente vê o Sol, as estrelas, tudo girando em torno da gente, mas a gente sabe que a Terra não está em torno de tudo, a gente está num sistema, vamos dizer assim, que evoluiu para o heliocêntrico, onde está mais, enfim, o céu não é o centro, o Sol não é o centro de tudo, mas é o centro do nosso sistema solar, né? Cara que teve participação fundamental nisso daí, foi nesse entendimento, né, do nosso lugar no universo, o Galileu Galilei, né, que foi um dos primeiros caras a usar a luneta de maneira sistemática para observar o céu, né? E aqui está um trecho do livro dele, Mensageiro Sideral, né, lá de 1610, com uns desenhinhos aqui, a parte ocidental e oriental, com Júpiter e os satélites que depois vieram a ser chamados galileanos, né, de um lado e depois do outro, né? E aí ele destacou, né, que as coisas não giravam tudo em torno da Terra, não giravam tudo em torno do Sol, então tinham outras coisas girando em torno de Júpiter, por exemplo, outras coisas girando em torno de outras coisas, né? Então, você teve uma quebra de simetria, né? A simetria sempre foi um guia para as descobertas, para o nosso entendimento do mundo, né? Nessa ideia de pensar que tudo gira em torno da gente. A partir do momento que você vê que outras coisas estão girando em torno de outros planetas, você quebra essa simetria, né? Você fala, cara, tem alguma coisa errada no modelo, né? E daí veio o modelo copernicano, né? Em que bota o Sol no centro dessa estrutura todo o sistema solar. As estrelas na época ainda não é um assunto em aberto, né? Como eu falei, a gente via sem o auxílio do telescópio a Via Láctea como essa faixa leitosa, uma coisa indefinida no céu, né? E aí, mais uma vez, Galileu com a luneta vai ver que essa faixa leitosa, na verdade, é cheia de estrelas, né? E aqui está um exemplo de mais um desenho do livro dele, do Mensageiro Sideral, né? Aqui no caso da constelação das Pleiades, que hoje a gente vê lindamente, né? Então, se viu que, bom, essas coisas estão por aí no céu, realmente enfim, são os pontos brilhantes, né? A faixa leitosa também está lotada de pontos brilhantes, né? E aí se ajudou a ter um entendimento melhor do nosso lugar no universo. E aí entra filósofo, né? Até o próprio Kant propõe que essa faixa leitosa é um disco, né? Que nossa galáxia é um disco, né? E com esse avanço da tecnologia, dos telescópios, é que a gente começou a realmente ver outras nebulosidades no céu, né? E que vesse que essas nebulosidades tinham enfim, não essa cara aqui na época, né? Mas essa cara aqui, né? O pessoal começou, e eu fico imaginando os caras naquele tempo no escuro, sei lá, com uma vela acesa, olhando e desenhando ao mesmo tempo, né? Ou guardando de cabeça para depois desenhar como é que era o que eles estavam enxergando. Então, o Charles Messier é um grande nome, né? Criou o catálogo Messier, cujo nome dá nome a um monte de objeto brilhante no céu, né? M31, também conhecido como Andrômeda. O grande barato dele, na verdade, era caçar cometas, né? E aí encontrava essas nebulosidades no céu, ficava pé da vida, né? Que não era cometa, né? Ele queria descobrir cometa. E aí viu essas nebulosidades no céu, que ninguém sabia o que era. Também se notou que tinha uma sobredensidade na região de Coma e Virgo. Hoje a gente sabe que são os dois maiores aglomerados de galáxias aqui locais, né? E aí como é que continua essa história, né? A gente está aqui em volta de 1781. Você tem um catálogo de nebulosidades, né? E a grande pergunta, né, que se arrastou até o início do século passado, da década de 20 do século passado, né, gerou o famoso grande debate, né, entre Harlow Shapley e Herbert Curtis, era
Será que a nossa galáxia é tudo que existe, essas nebulosidades fazem parte da nossa galáxia? Ou será que essas nebulosidades são galáxias como a nossa própria, né, em um grande universo? Tá? Então, a gente não vai resolver esse debate ainda por aí. Na verdade, nem eles resolveram na época, né? Na astronomia, você pode... os dois tinham bons pontos, né? Dando um pouco de spoiler. No final, a gente sabe hoje, um pouco de spoiler, a gente sabe hoje em dia que o Kurt estava certo, né? Essas nebulosas são outras galáxias, né? Mas ambos tinham dados, vamos dizer assim, errados, né, na época para chegar às suas conclusões, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa os dados, né, para bater o martelo e chegar à resposta definitiva. Né? Essa resposta só veio alguns anos depois, a gente já vai ver a seguir. Antes da gente chegar nessa resposta, tem um caminho, né? Bom, se a gente quer saber se essas galáxias estão fora da Via Láctea, seria interessante a gente saber, o tamanho da Via Láctea, né, da nossa própria galáxia, e a distância dessas nebulosidades. Né? A gente precisa saber onde elas estão, quão longe elas estão da gente, né? Para ver se elas estão além da fronteira da Via Láctea. Né? E o que acontece? Medir distância em astronomia é um trabalho bastante complicado. Né? A gente consegue usar uma técnica chamada paralaxe, né, para estrelas muito próximas, né, dentro da nossa própria galáxia. Tá? Então, essa aqui está... E a partir dessa técnica é que você vai conseguir calibrar outras técnicas, né, para medir a distância de objetos cada vez mais distantes. Né? Essa é a chamada escada de distância. Tá, ok? Então, aqui, essa figura bastante interessante dá uma ideia disso daqui. Né? A gente começa com a paralaxe, que tem um alcance limitado. Tá? E aí você vai usar isso para calibrar a distância de estrelas cefeidas, a gente já vai falar mais delas, né? Que são estrelas variáveis. Tá? E aí você consegue observar essa variação de brilho em objetos mais distantes, e como existe uma relação entre a variação de brilho e a distância da estrela, você consegue também medir. Tá? E, finalmente, a gente depois pode usar... Enfim, tem várias outras técnicas, por exemplo, o brilho das supernovas tipo 1A, né? A gente vai falar mais disso depois. Bom, não vamos dar spoiler. Então, é complicado. Começa com essa tal de paralaxe, né? Que é o quê? É justamente você tentar medir o ângulo, né? Você aproveitar essa facilidade de que a Terra, né, num dado tempo, né, tá de um lado da órbita do Sol e 6 meses está do outro lado, né? E ao observar uma mesma região do céu, né, 6 meses depois, o seu ângulo de visada em relação à fonte muda, né? E aí, fazendo uma trigonometria aqui, usando essa linha base da órbita, né, do diâmetro da órbita da Terra, do Sistema Solar, tá? E calculando esse ângulo aqui, né, por trigonometria, você consegue estimar a distância da fonte. Não é difícil ver que, quanto mais distante a fonte, esse ângulo vai ficando cada vez mais fechado, e até que você fica bem praticável de medir esse ângulo. Né? Então, essa é a técnica da paralaxe, e é a origem, né, da unidade de medida bastante tradicional em astronomia, conhecida como parsec, né, o parsec, né, que é a paralaxe de um ângulo de 1 segundo de arco, aqui, que equivale a 3,26 anos-luz. Beleza? Então, essa é onde começa tudo aqui, o nosso grande teodolito universal para medir distâncias de estrelas próximas. Ok. Recentemente, esse tipo de técnica teve um avanço incrível com esse satélite chamado Gaia. Né? Antigamente, para você
medir paralaxes e posição das fontes. Enfim, mais uma vez, tem uma longa história, né? O trabalho de muita gente envolvido, né? Observatório Naval Americano, o satélite anterior chamado Hipparcos, né? Que te permitia medir posições, movimento próprio de estrelas, e recentemente, tem até pouco tempo que saiu o lançamento de dados 3 deles, né? O Gaia veio para revolucionar esse cenário, expandindo esse alcance, né? Então, com o satélite Gaia orbitando e usando novas técnicas de observação, né? Você conseguiu expandir o alcance dessa técnica de paralaxe. Aqui, vocês estão conseguindo ver o vídeo bem aí? Não sei se precisa apagar a luz do palco, enfim. A gente está vendo a simulação desse movimento da Terra, né? Ao longo, né, do tempo. Agora com as constelações, então vocês estão vendo as estrelas dançando. O barato desse vídeo é que eu consegui interagir com ele. Olha só que legal. Então tem umas estrelas aqui mais próximas, fica bastante claro, né? Tem algumas estrelas mais próximas que outras. Agora, ele vai mostrar o movimento próprio. O que é o movimento próprio? Né? As estrelas estão... tem um movimento, né? Além do movimento... tem um movimento na Via Láctea. Né? A gente não vê instantaneamente, né? Parando e olhando no céu, e leva muito tempo para se mover. Nossa, passou um avião aqui, ó lá. Mas se você botar um satélite dedicado ou longas missões de observação, você consegue acompanhar ao longo do tempo, né? Medir esse movimento próprio. Isso vai te ajudar, inclusive, a modelar a dinâmica, né, da Via Láctea. Muito bem. Então, a gente falou do paralaxe, da importância do Gaia, né? E vamos para o próximo passo nessa história, né? Que são as Cefeidas. Né? E a gente tem que falar, então, da Henrietta Swan-Leavitt, né? Que é uma astrônoma fundamental nesse processo, que foi quem definiu uma coisa chamada relação período-luminosidade para estrelas variáveis, em particular para as estrelas do tipo Cefeida, lá por volta de 1908. Né? Esse tipo de estrela é uma estrela que tem um período de alguns dias. Tá? Então, as estrelas variáveis, você vai ter ela de diferentes tipos e com diferentes períodos. Né? Delta Scuti tipo Delta Scuti com algumas horas, bastante prático de observar em uma noite. Né? E essas Cefeidas, em alguns dias, você consegue mapear a curva de luz desse tipo de estrela. Tá? Então, esse aqui é um exemplo da curva de luz, aqui tem um tempo passando de dias, né? E o fluxo dela mudando, né? O brilho dela mudando. Tá? E o que ela fez? Né? Ela sacou que existia uma relação entre o período dessas curvas, tá? E a luminosidade da estrela, o brilho intrínseco. Tá? E essa luminosidade, esse brilho intrínseco, você consegue usar ele, enfim, para que existe uma relação entre a luminosidade e o fluxo observado, né, dado pela área da esfera, né, circunscrita à distância da fonte. Né? Então, você tem uma fonte com uma luminosidade intrínseca. Se você está a uma distância R dela, essa luminosidade é dividida pela área da esfera, né, a distância R, e vai te dar o fluxo observado. E então, de posse dessa relação, né, então, se eu sei que existe uma relação entre período e a luminosidade intrínseca, que também pode ser conhecida como magnitude absoluta, né, enfim, de certa forma, é muito simples e independente da distância. Né, a estrela pode estar perto, longe, para lá, para cá. Eu sempre vou com um telescópio simples, com um detector simples. É relativamente fácil você calcular essa curva de luz. Tá? Você não precisa de ter um super telescópio com uma super câmera. Então,
Basta você sair observando o céu, caçar esse tipo de estrela, esse tipo de período, e aí você vai conseguir, né, uma vez que você sabe que você está procurando, né, e aí você, e aqui está um exemplo de uma estrela variando o brilho, no caso observado pelo Hubble, mas como eu falei, não precisa ser o Hubble, né? Então, essa é uma coisa que você consegue medir muito facilmente, tá? E uma vez que você mediu o período, você pode ir lá e dizer, a luminosidade intrínseca dela é tal, tá? E aí ver uma relação para encontrar a distância dela. E aí qual foi a grande sacada, né, do, do Edwin Hubble, né? Então a gente foi encontrar esse tipo de cefeidas em outras nebulosas, em particular a galáxia de Andrômeda, por exemplo. Tá? Então, ele encontrou esse tipo de cefeidas em outras nebulosas. Mais uma vez, a gente não sabe nessa altura do campeonato, a gente não sabe o que é. Né? Então, ele encontrou essas cefeidas, conseguiu definir a distância dessas nebulosas. Né? Então, está lá, bem, supondo, né, que essa cefeida esteja lá na nebulosa. E ele também mediu a velocidade radial. Mas, enfim, né, a gente, quando está observando a galáxia, você pode fazer o espectro dela, né? E aí medir as linhas nesse espectro. Né? A gente sabe, baseado em medidas em laboratório, o comprimento de onda, ou a frequência em que certos elementos químicos emitem a sua luz, e aí encontrar o match, né, desse mesmo elemento químico numa galáxia distante, sei lá, uma linha de hidrogênio, de magnésio, de ferro, você pode ver se tem uma variação, um delta, né, uma mudança no comprimento de onda, na frequência, e que deve ser ocasionado por um efeito Doppler, né, que é aquele efeito da ambulância, que quando se aproxima o som dela fica agudo, né, e quando se afasta fica mais grosso. E tudo isso, então, nota, a gente está lá no início do século, o pessoal está tateando, né, o universo. Então, o cara mediu a distância dessa nebulosa e mediu a velocidade delas. E o que ele viu? Né, lá por volta de 1929? Que quanto mais distante, né, e aqui tem a figura do artigo dele, do Edwin Hubble, aqui, né, de distância versus velocidade, quanto mais distante a galáxia, maior a velocidade de afastamento dela da gente. Né? Isso daí foi um resultado fundamental em vários aspectos. Né? Então, ao medir a distância, foi verificado que essas galáxias, tais nebulosas, estavam, de fato, fora da nossa galáxia, tá? Em particular, a primeira que foi medida, né, Andrômeda, estava totalmente fora da nossa galáxia. Então, realmente, se viu que o Kurtz, né, venceu a disputa lá, né, a gente já vai falar disso, e que se interpretou, né, enfim, começou a se interpretar que o universo estava em expansão. Né? É daí que vem essa ideia do universo de expansão, e aí vem a história de que, bom, se o universo está fazendo assim, se eu tocar o filme para trás, né, devia estar tudo concentrado no ponto só, no passado, e então vem a noção de Big Bang. Tá? Então, como eu falei, o vencedor desse grande debate, enfim, com alguns anos de atraso, né, o debate ocorreu lá em 1920, mas o Hubble veio bater esse martelo quase 10 anos depois, né, foi o Kurtz, no sentido em que realmente esses universos ilhas, que eram também conhecidos, né, antigamente, eram, na verdade, galáxias fora da nossa própria, galáxias parecidas com a nossa própria Via Láctea. Então, realmente, agora faz sentido o título da nossa conversa aqui, que é Além das Fronteiras da Via Láctea. Beleza? Alguma dúvida até agora? Beleza.
Vamos em frente. Bom, então, uma vez que a gente entendeu que existem outras galáxias, né? E aí começou a se observar cada vez mais galáxias usando os novos recursos tecnológicos, os novos telescópios, né? Placas fotográficas e tudo mais, né? Como sempre, a gente tende, o ser humano tende a classificar as coisas para entender melhor, né? E mais uma vez o Hubble veio ter um papel importante nessa história, né? Onde ele criou esse diagrama do diapasão de Hubble, onde ele classifica as galáxias. No início teve-se uma noção errônea de que havia um certo caminho evolutivo aqui nessa classificação de galáxias, né? De galáxias elípticas, essas galáxias que são aqui mais sem graça, vamos dizer, né? Em rumo às galáxias espirais. E você tem dois tipos aqui, galáxias sem barra, espirais sem barra, e galáxias espirais barradas, né? Aqui fica bastante mais claro, né? E de forma que ele criou essa notação de chamar as galáxias elípticas de tipo early type, e as espirais late type, e que também mais uma vez, causa uma confusão em astronomia, porque as galáxias tipo late tipicamente são mais jovens, e as estrelas mais jovens são conhecidas como estrelas early. E as galáxias early costumam são mais velhas, e as estrelas mais velhas, né, ou seja, são compostas de estrelas mais velhas, e as estrelas mais velhas são conhecidas como late type. Então, a astronomia gosta de confundir as nomenclaturas, tá? Mas e se apegar a elas ao longo dos anos. Mas então se gerou essa classificação, né, que vai de galáxias elípticas passando por uma lenticular, que é meio que uma transição entre as espirais e elípticas, né? E como falei, essas galáxias aqui tendem a ser mais velhas, né? São pobres em gás, né? A gente vai entender melhor esse processo depois, tá? E essas aqui tendem a ser mais jovens, tá? Ricas em gás, né? E o gás é o elemento, é o combustível fundamental para a formação de estrelas, né? Sem gás você não vai formar estrela, né? Precisa ter a gás, aquele, tem o berçário de estrelas. O berçário de estrelas vai ser tipicamente, né, uma nuvem de gás frio, né? Porque também tem que estar frio com baixa energia cinética para poder colapsar gravitacionalmente. Senão, se tiver quente, a gente, enfim, você vai ver depois também, não sobra muito o que fazer com esse gás, né? Ele não vai conseguir colapsar e formar estrelas. Tá, ok? Com um pouco mais de detalhes, as espirais, além dessa questão da barra, você também pode ver uma relação entre bojo e o tamanho do disco, né? Então, as galáxias espirais têm uma coisa chamada uma região central aqui, mais esferoidal, conhecida como bojo, né? Que pode ser maior ou menor, né, em relação ao disco. O disco também pode ser mais floculento, os braços podem ser mais soltos ou mais amarrados, e tudo isso vai estar relacionado ao processo de formação desses objetos. Como as galáxias espirais têm essa simetria, né, de um disco, né, que tem origem num momento angular, né, elas de fato giram. Os primeiros observadores que viram essa estrutura, né, de uma coisa de um braço espiral, né, como se fosse um vórtice, né, no ralo da pia, né, imaginou, pô, esses caras devem estar girando, e foram lá, mediram com os técnicos, viram, realmente está girando, tá? Claro que não é um vórtice no ralo da pia, né? Não tem, a gente sabe que tem um buraco negro ali no centro, mas esse buraco negro não é aspirador de pó cósmico, né? Não tá, enfim, mas a gente sabe que tem um momento angular que vem, enfim, provavelmente interações e que gera a forma, né? E a importância ter mais uma vez, o gás no colapsa esse estado de menor energia na forma de um disco, tá? E aí é legal, interessante é que, por ter essa simetria do disco, a gente consegue ver de forma bastante clara se uma galáxia espiral
está de lado, né? Se chama head-on, ou está de frente, face-on, né? Fica bastante claro isso aqui. Tá? O mesmo não é verdade quando a gente vai olhar as galáxias elípticas, né? Que tem diferentes níveis aqui de elipticidade, que não diz muita coisa para a gente. Tá? Por quê? A galáxia ela pode ser dita prolata ou oblata. Quer dizer, bom, ela tem uma forma triaxial, que se diz, né? Ou seja, ela tem um semi-eixo A, B e C. Tá? Fazer assim para não... E dependendo de onde está o observador, se está de um lado ou de outro, né, você vai ver essa galáxia assim ou assado. Pode vê-la redonda, pode vê-la mais elíptica. E aí você fala, essa galáxia aqui é redonda. Na verdade, está lá um charutão, né, na direção da linha divisada, ou seja, está nessa direção daqui, você não está vendo que ela é alongada também. Né? Nossa, putz, e agora? Ferrou? Né? O que a gente faz a respeito disso? Né? A imagem, né, é a matéria-prima da astronomia, né, uma ciência observacional, mas não é a única técnica, né, possível. Existe uma coisa chamada espectroscopia, né, que a gente já mencionou aqui, que a gente usa para medir a velocidade, né, radial dos objetos. Né? Começa de maneira bastante simples, lá com uma fenda longa, você usa uma fenda no espectrógrafo, e aí você pode medir só num ponto, você pode medir em vários pontos ao longo da fenda, e com a evolução das tecnologias para observar galáxias, se criou uma coisa chamada IFU, né? Integral Field Unit, onde você consegue, e aqui, enfim, eu vou mostrar essa figura bastante legal desse projeto Califa, né? Você consegue botar, em geral, você coloca fibras ópticas em cima de cada região da galáxia. Essa fibra conduz a luz da galáxia até o espectrógrafo e vai te ordenar, vai te produzir vários espectros para cada região da galáxia. E com esses espectros, como a gente falou, né, a gente vê o fluxo em relação à frequência ou comprimento de onda. Você consegue não só mapear a abundância química de vários elementos químicos, mas, por conta do efeito Doppler, né, você também vai conseguir mapear a cinemática, né, as velocidades ou dispersão de velocidades em cada região da galáxia. Tá? Então, é uma técnica muito poderosa. E aí, aqui, então, a gente vê, tá aqui o Pocoyo perguntando, vai para onde? Vai para onde quem? As estrelas nessa galáxia. Né? Cada tipo de galáxia, aqui a gente está vendo desde elípticas até espirais, né? E uma mais irregular aqui, nesse artigo do Falcão Barroso, atual de 2017, que para uma galáxia mais elíptica, com baixa rotação, né? Se a gente olhar aqui a velocidade, e aí tem uma escala que começa em 0, tá? E aí tem baixa, vai ficando mais azulada e roxa, e mais, enfim, roxo e vermelha. Essa galáxia elíptica, você vê que tem um certo nível aqui de simetria, tá? E que um lado está indo está girando para ela está girando, né, numa dada direção, tá? Ou seja, como é que eu determino, né, apesar dela estar redondinha aqui, né, no céu, ela tem um eixo de simetria que aparentemente está alinhado aqui nessa direção, tá? Enquanto que se eu vou olhar essa galáxia espiral aqui, que parece um pouco Face-On, né, mas ela provavelmente está ligeiramente inclinada, e você pode estimar isso, por exemplo, vendo essa razão axial aqui, tá? Supondo, claro, que ela tenda a ser redondinha, né, intrinsecamente redonda, e se você está vendo ela um pouco mais achatada, é porque ela está
é um pouco inclinada em relação à sua linha divisada, bate mais ou menos isso quando você olha a rotação dela, né? Então, esse mapa de cores da velocidade privilegia essa coisa, né? Está aqui um zero e, mais uma vez, girando para nessa direção daqui. Tá vendo? Então, ela está entrando aqui e aqui está saindo, né? da figura. Tá? E aí eu consigo mapear usando a cinemática, né? E aqui nessa galáxia irregular não tem nada claro, enfim, ela talvez um pouquinho nessa direção daqui, né? Saindo aqui e entrando aqui, tá? Então, com a cinemática, eu consigo mapear bem as estruturas, ter uma visão um pouco melhor de como são os alinhamentos da galáxia, dos movimentos e da forma dessa galáxia. Tá? Na figura aqui, você tem a velocidade, dispersão de velocidade, né, que é uma medida. Existem dois tipos de movimentos na galáxia. Né? Além desse movimento de rotação, né, que a gente falou, em cada ponta as estrelas têm um movimento randômico, né, e que está relacionado ao poço de potencial local em geral ali, daquele objeto. Tá? E aqui, no caso da galáxia elíptica, em geral, das galáxias em geral, tende a você diminuir essa velocidade e vai aumentando em relação ao centro. Vai aumentando em relação ao centro. Né? Ela sempre vai ser maior, em geral, vai ser sempre maior no centro, a dispersão de velocidade vai caindo. Né? E aí vai depender, mais uma vez, do tamanho do seu bojo. Né? Quanto maior o bojo, maior essa velocidade de dispersão, porque maior o bojo, maior a massa, maior o potencial gravitacional, e se o sistema tem equilíbrio, a energia cinética vai ser maior, então a velocidade associada àquele sistema vai ser maior. Beleza? Então, enfim, só essa figura bonita, exemplificando, né, para uma dada galáxia, você pode colocar as fibras em cada um e fazer espectros para diferentes partes da galáxia. Tá? E essa questão do movimento nas galáxias nos leva a uma outra componente fundamental para o entendimento da formação e evolução de galáxias do universo, que é a matéria escura. Tá? Então, esse senhorzinho com essa famosa foto engraçada aí é o Fritz Zwick, né, que lá nos idos de 1933 fez um artigo em alemão, quem quisesse alemão, mas que tem uma tradução no archive aqui disponível em inglês, felizmente. Né? E lá nos idos de 1933, observando o aglomerado de Coma, né, um dos maiores locais, aquele mesmo que eu falei lá que o Messier, né, fazendo seu catálogo, viu que tinha uma sobredensidade, né? Se você, ao estimar a massa vinda do brilho dos objetos, né? Tem aqui, sei lá, 800 galáxias, com cada uma com uma massa de 1 bilhão de massas solares. Tá? E se eu somo essa massa luminosa, né, e mais uma vez calculo uma energia potencial gravitacional associada a essa massa luminosa, e imaginando que o sistema está em equilíbrio e tem uma energia cinética associada aos objetos desse sistema, tem uma energia cinética que está em equilíbrio com essa potencial gravitacional, né, ele estimou que a velocidade das galáxias no aglomerado de Coma deveria ser da ordem de 80 km por segundo. Bom, quando ele foi medir essa velocidade usando espectroscopia, ele encontrou uma dispersão de velocidade da ordem de 1000 km por segundo. Ou seja, uma energia cinética muito maior, né? Muito maior, e porque tem alguma massa ali escondida que você não está vendo. Né? Foi a primeira vez que se falou de uma matéria escura ou matéria invisível. Né?
usou lá no alemão o termo matéria escura, que é uma matéria que ninguém sabe o que é, né? Mas que está lá, interagindo gravitacionalmente. Tá? Você não enxerga, mas ela está lá. Tá? Do ponto de vista observacional, quem veio a bater o martelo, então muita gente, ao longo dos anos, veio propondo modelos de uma matéria escura, né? Essa observação daqui foi feita por um aglomerado de galáxias, né? Mas quem viu isso em uma outra escala, né? Na escala de galáxias, né? Foi a Vera Rubin et al., no final da década de 70, observando a curva de rotação de galáxias, né? Então, isso é pré-IFU, né? Aquilo que eu falei, você coloca uma fenda em cima da galáxia e consegue medir espectros em diferentes regiões da galáxia, né? Em diferentes distâncias da galáxia, e, foi em frente, e medir a velocidade de rotação da galáxia, né? Então, cada região aqui produz um espectro e que tem um certo deslocamento Doppler, e aí você consegue estimar a velocidade. E aí, o que foi medido é isso daqui, tá? E segundo um potencial clássico, né, você está observando aqui a galáxia e acha que a massa dela toda está nas estrelas, né? Se ela tem um bojo maior, onde a massa está concentrada, né, e que se comporta como um corpo rígido, né, então vai aumentando de forma linear aqui a velocidade, depois começa a cair a massa, né? Lembra lá das aulas de gravitação universal? Essa velocidade deveria começar a cair. Se a massa, né, da galáxia você cessou a massa da galáxia aqui, né? Então, essa velocidade das partes mais externas da galáxia deveria cair, né, com a distância. Tá? Mas, mais uma vez, ao medir essa velocidade, medir essa energia cinética, se viu que a velocidade estava se mantendo constante. Ou seja, tinha alguma massa aqui invisível, né, induzindo, vamos dizer assim, né, uma massa invisível né, permitindo que a velocidade radial, a velocidade de rotação da galáxia se mantivesse constante com a distância. Né? Então, isso é considerado aí uma das grandes evidências, né, para a existência de matéria escura. Perdão. Principalmente na escala de galáxia. Tá? E, finalmente, uma evidência que é belíssima, né? Apesar do nome ruim, é o aglomerado da bala. Né? E da bala porque tem esse aspecto aqui de uma bala. Né? São dois aglomerados em choque, né? Em que a gente está vendo aqui as diferentes componentes dele. Aqui em azul, a massa associada à matéria escura medida, por exemplo, por lentes gravitacionais, tá? Que estão aqui separadas. Né? Então, tem dois aglomerados aqui. A matéria escura está concentrada aqui e aqui. E a matéria bariônica, né, que é interagente, que se choca, que dissipa, né, que faz bagunça, né, vista aqui em raio-x, né, ela interage, bateu, ficou, né, gerou esse efeito, a questão do choque aqui, mas a matéria escura, né, esse é outro detalhe, né, interessante dela, ela é supostamente não interagente, então ela seguiu a vida, né? Tá nem aí para os bários, né? Tchau, bários, tá? Então esse também, então é uma evidência muito interessante dessa. Então é uma matéria, é uma evidência muito interessante, né? Dessa coisa de ser uma matéria fantasma, né? Você não vê que ela não interage, né? Atravessa a parede, entre aspas. Né? Conseguiram ver o fantasma? Tá? Então, essa matéria escura, né, ou invisível, você vê apenas o efeito gravitacional dela. Né? Vai ver no movimento das estrelas ou no movimento das galáxias, vai ver na lente gravitacional, ela é possivelmente não interagente,
tá? Existem modelos fracamente interagentes, tem toda uma miríade de modelos. Ela é invisível, né? A gente não vê nenhum tipo de fonte associada a ela. Tem modelo de matéria escura que diz que ela decai emitindo raios gama. E aí, então, se você vai procurar por galáxias com bolsões de matéria escura, aponta o telescópio e raios gama, você não enxerga nada, no princípio, né? Então, isso daí você já lima, né, alguns tipos de cenários, alguns modelos de matéria escura, né? E, agora, o que acontece é que essa matéria escura não só ela está lá, como ela é determinante na história da vida do universo, né? Ela existe de maneira muito mais abundante do que a matéria bariônica, né? E ela é que vai determinar como ela vai ser, vamos dizer assim, a semente, né? A base da formação das estruturas do universo. E aí, a partir desse tentar entender como, né, como é que isso aconteceu, né, como é que a matéria escura, quais são as propriedades da matéria escura, surgiu esse conceito de matéria escura quente ou fria. Vamos ver o que é isso? Muito bem. A matéria quente, né, quando se falou, a matéria ela é não interagente, né? Quando vocês pensam numa partícula não interagente, vê alguma partícula imêntima? Neutrino! Bom chute, isso mesmo, bom chute. Então, uma das ideias que surgiu lá no início, né? Que diabos é isso de matéria escura, né? Ela é quente ou é fria? Está quente ou está frio? E aí você começa com o que você conhece, né? Uma proposta é que a matéria escura poderia ser neutrino, por exemplo, né? Agora, o neutrino é uma partícula dita relativística, né? O que quer dizer isso? É uma partícula que anda a uma velocidade próxima da velocidade da luz, tá? E esse nome quente, né, está associado a isso, a velocidade da matéria, a energia dessa matéria, né? E ao estudar a distribuição da matéria no universo em grandes escalas, em particular em simulações, que é o que a gente está vendo aqui na tela, né? Dependendo do tipo de matéria escura, se ela é quente, morna ou fria, né? Você tem uma mudança no resultado das suas simulações, né? Essa matéria quente, a matéria vai enfim, viajar a grandes distâncias muito mais rapidamente e vai tender a diluir a estrutura em grande escala do universo, né? A teia cósmica, né? A gente sabe que o universo, as galáxias do universo estão distribuídas numa grande teia cósmica, né? Numa grande rede de aglomerados, superaglomerados, nós. O Armando vai falar enfim, dos grandes vazios, né? Que está no meio disso tudo, né? Então a gente vai ver mais para frente, a gente consegue observar bastante bem como as galáxias estão distribuídas no universo, tá? E a gente vê que não é nada disso aqui, né? É mais para esse daqui, né? Mais para a direita, para a matéria escura fria, formando bastante estruturas, né? Ou seja, é uma matéria não relativística, né, do que para esse cenário daqui, ok? Uma outra consequência dessa história de matéria escura, né, na formação das galáxias, é um cenário de formação hierárquica das galáxias, né? Quando você está lá no início do universo, né, teve Big Bang, inflação, você tem a emissão da radiação cósmica de fundo, né, quando a matéria e luz, essencialmente, se desacoplam, né, e você começa a formar átomos, começa a formar as primeiras estruturas, né, nesse modelo, levando em consideração a existência da matéria escura, você vai tender a formar pequenas estruturas antes das grandes. E as grandes vão ser formadas a partir desse grande lego cósmico, vamos dizer assim, né? Onde você forma, aqui está o tempo, né? Aqui é o início do universo, você vai formar pequenas estruturas que vão se aglutinando para formar as estruturas maiores, tá? Vamos guardar essa informação.
Esse é um esquema mais simples, tá? E que, claro, na vida real pode ter várias complicações, né? Você pode ter aglutinação entre galáxias com gás, ambas com gás, ou uma com gás, outra sem gás, uma com buraco negro, e aí isso dispara o buraco negro, o núcleo ativo da galáxia, isso gera um jato, expulsa o gás da galáxia, interrompe a formação estelar, enfim, tem toda uma área, né, de entendimento, mas o barato para a gente aqui entender agora é que, enfim, você vai ter a fusão, né, desde lá do início do universo, e a gente vê algumas fusões até hoje em dia, né, mas não é esse tipo de fusão, né, mas você vai ter a fusão de galáxias no universo distante. E o pessoal até vai atrás, né, de tentar fazer essa estatística para tentar entender, usando essa grande máquina do tempo cósmica que é o universo, né, já que a luz leva tempo para vir do universo distante até a gente. E quando a gente olha o universo cada vez mais distante, a gente está vendo cada vez mais longe no tempo, está vendo cada vez mais passado, tentar entender como é o ritmo, né, de fusões e formação de galáxias com o passar do tempo. E você, de fato, consegue ver vários processos acontecendo lá no universo distante. Tá? E uma outra coisa interessante, né, nessa questão da formação de galáxias nessa teia cósmica, né, é que nesses nós, né, nessas regiões mais densas, né, e aqui meio ambiente não é o meio ambiente do IBAMA, né, que é o conhecido como o environment, um ambiente onde está a galáxia, né, e ele pode ser mais denso ou mais vazio, né, menos denso, e você tem uma tendência a ter galáxias mais elípticas, mais velhas, né, nessas regiões mais densas, e você vai ter as galáxias mais jovens, né, nas regiões menos densas. E então parte do entendimento, né, da formação de galáxias também passa por você entender onde elas estão no universo, né, em que ambiente elas foram formadas, para tentar, porque isso, o ambiente, né, assim, na Terra como no céu, vai influenciar a formação e a evolução do indivíduo. Né? Bom, como eu falei, então, no centro desses objetos, desses aglomerados, desses nós, dessas regiões mais densas do universo, você vai tender a ter galáxias mais velhas, elípticas, né? Em particular, você vai ter a galáxia mais brilhante do aglomerado, em geral. Né? Você vai ter uma galáxia bastante brilhante lá no centro do aglomerado, que vai dominar, né, aquela região. Tá? Em geral, uma galáxia elíptica, né, que são consideradas galáxias simples. Né? A gente falou já, elas se formaram há muito tempo, né, são velhas, e a gente sabe disso, por exemplo, olhando a cor delas, que são vermelhas. Né? Galáxias mais azuladas são galáxias que estão ainda com estrelas jovens, quentes, brilhantes, né, como as galáxias espirais. Então, em geral, esse brilho avermelhado desse tipo de galáxia está associado a uma idade maior. Pode estar associado também a uma metalicidade maior, uma composição, uma mudança química a objetos mais ricos, porque existe uma coisa chamada degenerescência e metalicidade, onde a presença de metais na atmosfera estelar vai também avermelhar o brilho dessa estrela. Tá? E elas não vão ter poeira, né, em geral. Também parte desse processo de formação, de repente explode um monte de supernova dentro dela, e essas supernovas injetam energia no meio interestelar e expulsa, né, esse gás. Tá? E um detalhe, né, que é bastante interessante do ponto de vista daquilo que eu falei, da formação hierárquica, né, em que você começa com coisas pequenas até formar mais grandes. Então, para você formar uma coisa grande, né, supõe-se que leva muito tempo. E, em geral, essas galáxias se formaram muito rapidamente.
tá? Muito rapidamente. E como é que eu sei isso? Bom, vamos olhar para a nossa própria galáxia. Tá? Oi. Ah, tá bom, tá ótimo. Tá bom. Vamos fechar então com chave de ouro aqui. Tá? Esse é um dos resultados mais bacanas que eu acho na astrofísica, porque traduz um monte de coisa. Tá? Essa é uma figura para a nossa galáxia, tá? Para estrelas da nossa galáxia, da razão entre elementos alfa sobre ferro versus ferro. Tá? Esse eixo daqui, você pode pensar ele numa espécie de relógio. Tá? Aqui no início do universo, as estrelas são pobres em metais. À medida que a galáxia vai evoluindo, o tempo vai passando, elas vão ficando ricas. Ok? Todo mundo acompanhou? Né? A galáxia, a Simone, não sei se ela abordou na aula de hoje, mas né, as estrelas fazem a nucleossíntese, né? As estrelas mais massivas morrem rapidamente, podem explodir como supernova, enriquecem o meio interestelar. Quando esse gás enriquecido esfria, ele vai poder formar novas estrelas ricas em metais, tipo o Sol, né, que nos trouxe até aqui, né, é uma estrela de geração seguinte, né, não é a geração primeira, né, e então, à medida que o tempo vai passando, a galáxia vai ficando cada vez mais rica, né, então essa daqui é a abundância de ferro, tá? E agora, o que acontece é que diferentes elementos químicos, né, lá na tabela periódica, né, em particular elementos alfa, né, elas têm um histórico de formação diferente dos elementos do pico do ferro. Tá? Vamos detalhar só um pouco mais. Tá? Em geral, esses elementos alfa, né, que são múltiplos do átomo de hélio, né, que é o conhecido como elemento alfa, né, você vai adicionando átomos de hélio, então, vai formando esses elementos lá na tabela periódica, eles são produzidos principalmente, não exclusivamente, por supernovas tipo 2, supernovas de colapso do núcleo, né? Aquelas supermassivas que colapsam e explodem. Não são estrelas massivas, são estrelas massivas, elas morrem rapidamente, né? Na escala de milhões de anos. Né? Então, o que acontece é que quando a gente olha para essa figura, é que lá no início, né, você já começa a contribuir com bastante elemento alfa logo de cara na vida de uma galáxia. Tá? Já os elementos do ferro também são produzidos pelas supernovas de colapso de núcleo, mas são particularmente produzidas por supernovas do tipo 1, né, que são associadas ao colapso, à matéria caindo numa outra estrela anã branca. Né? Você tem um sistema duplo, uma anã branca, cai matéria na anã branca, e aí essa anã branca atinge o limite de Chandrasekhar, de 1,4 massas solares, e ela explode. Tá? A escala para você gerar todo esse sistema e ele explodir é da ordem de bilhões de anos. Ou seja, você vai ter um enriquecimento tardio de ferro na história da galáxia, né? A partir desse momento que essas estrelas começarem a explodir, mas, além disso, ela ainda, para isso se traduzir em você ver isso nas estrelas, né? Você tem que estar ainda formando estrelas a partir desse gás enriquecido em ferro. Né? Então, o que a gente está vendo aqui? Né? Então, as estrelas foi passando, a galáxia foi sendo enriquecida, tá? E lá no início você formava bastante elemento alfa, né? Associado às supernovas de colapso, às supernovas de explosão de estrelas massivas. Com o passar do tempo, começam a entrar as supernovas tipo 1, né? Com a escala de bilhões de anos, com ferro. Então, essa parte aqui da fração começa a aumentar e a razão alfa sobre o ferro começa a cair. Tá? Então, a gente está vendo uma espécie de relógio cósmico da contribuição de diferentes tipos de supernovas na história de vida da galáxia. Aí, o que acontece quando eu vou observar uma galáxia como essa daqui, né? Uma galáxia elíptica? A razão alfa sobre ferro dela, em geral, é alta. Tá? Ela é rica em metais, ela teve uma formação estelar bastante
intensa, bastante eficiente, formou bastante estrela rapidamente, né? E se enriqueceu rapidamente, mas ela não está com alfa sobre ferro aqui. Ela está com alfa sobre ferro aqui. Ela está com alfa sobre ferro lá no alto. Por quê? Justamente, ela se formou tão rápido, né? E parou de formar estrelas depois de um certo tempo, né? Que, mesmo que explodam supernovas tipo um A depois de bilhões de anos, esse gás não vai entrar, não vai formar novas estrelas, né? Já acabou, essa galáxia já acabou de formar. Tá? Então, eu vou encerrar aqui, então, com esse resultado bastante interessante das astrofísicas da galáctica, e amanhã a gente continua. Muito obrigado, Ricardo. E agora passamos às perguntas, dúvidas, comentários. Armando, enquanto só o pessoal pensa nas perguntas, deixa eu só repor minha garrafa aqui, já volto. Dúvidas, comentários. Voltei. Boa tarde. O senhor poderia explicar de novo por que as... tá vendo? Tá ouvindo? O senhor poderia explicar de novo por que as galáxias elípticas são as mais antigas e as em espirais são as mais novas? Acho que eu vou pedir para você repetir, Armando. Bom, isso é o que a gente observa, né? As estrelas, as galáxias elípticas, elas são mais avermelhadas, né? Deixa eu mostrar uma figura aqui, né? Roubando as coisas da... Tá. Roubando aqui as coisas da Simone, tá? Esse aqui é o diagrama HR, beleza? O que é o diagrama HR? É um diagrama de cor e brilho intrínseco, né? Então, aqui estão as estrelas mais brilhantes e aqui estão as estrelas mais frias e as mais quentes, tá? Esse é um diagrama fundamental da evolução estelar, porque a gente consegue ver estrelas superluminosas e quentes aqui, tá bom? E a sequência principal de estrelas, né, onde as estrelas passam o maior tempo da sua vida, nessa parte aqui, mais vermelha e fria, tá? Então, da evolução estelar, a gente sabe que as maiores estrelas, elas morrem rapidamente, tá? E as estrelas de baixa massa, vermelhas e frias, elas vivem bilhões de anos. Então, o que acontece? Quando a gente olha para uma galáxia espiral e vê que ela é azul, né? Ou seja, ela está cheia de estrelas azuis, isso quer dizer que essas estrelas acabaram de se formar, tá? Porque senão elas já teriam desaparecido. Elas morrem muito rapidamente, né? Acabaram de se formar, significando milhões de anos, né? Versus bilhões de anos. Então, na galáxia elíptica,
essas estrelas jovens, massivas, luminosas, já desapareceram. Sobraram só essas aqui, tá? Que tem bilhões de anos, que são as mais vermelhas. Tá? E, mais uma vez, a cor também tem relação com a abundância química, mas para a gente aqui, o principal é que vermelho é velho e azul é jovem. Tá? É jovem, quente, luminoso, e o vermelho é velho, pouco luminoso. A galáxia elíptica vai ter muitas bilhões dessas estrelas, então elas ainda vão ser gigantes, vão ser enormes, então elas ainda vão ser luminosas, a galáxia como um todo, né? Mas é um conjunto de estrelas mais velhas e avermelhadas. Consegui responder? Sim. Valeu. Mais alguma última pergunta, comentário, por favor? Eu gostaria de saber o que causa a variação de luminosidade nas estrelas cefeiras. Isso você vai ter que perguntar para Simone. Bom, vamos lá. Bom, poderia ter ficado lá no diagrama HR. Alguma coisa caiu aqui? Não, né? Fez um barulho engraçado aqui. Não, tá ótimo. Não, foi só um barulho engraçado. Vamos lá. As estrelas, né, ao longo da evolução estelar, né, elas passam lá para... A evolução estelar é esse equilíbrio entre fusão nuclear, no núcleo da estrela, e a gravidade. Né? A matéria da estrela comprimindo o núcleo da estrela, você começa a fazer fusão nuclear, e aí isso gera energia e mantém a estrela estável. Né? Ao longo lá da vida da estrela, dependendo da fase evolutiva que ela tiver, né, e nessas transições de processos de fusão nuclear, você pode gerar diferentes mecanismos de transporte de energia dentro da atmosfera estelar, tá? Isso pode causar alterações na própria atmosfera estelar. Então, às vezes você vai ter movimentos de convecção, às vezes você vai ter surtos de energia, e isso pode causar movimentos de pulsação, pode causar expulsão de casca de matéria, pode gerar um monte de coisa. Né? Então, essencialmente, o que está acontecendo lá dentro da estrela, né, do ponto de vista de produção de energia e transporte de energia, seja radiativo, seja por convecção ou condução lá no núcleo da estrela, né, esse tipo de mecanismo é o que vai determinar o caminho da estrela aqui, nesse diagrama HR, né, e se ele vai ter movimento de pulsação ou de expulsão de camadas mais externas. Tá?